Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, nesse momento nós queremos te convidar para estar meditando um pouco na palavra do Senhor, chamar a tua atenção para olharmos para esse texto e aprender um pouco a despeito de algumas verdades que conseguimos enxergar à luz da Bíblia Sagrada. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9, onde estaremos discorrendo um pouco sobre que atitudes devemos tomar diante das perdas. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu vou ler novamente o texto. E diz assim: o qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Em outras traduções diz: já encontrei a dracma perdida. Queridos e amados irmãos, temos aqui um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Texto este que fala-nos a despeito da parábola da dracma perdida. Interessante que um dos maiores métodos usado por Jesus em seu ministério terreno foi o método da pregação por parábolas. Eu acredito que a maioria dos irmãos sabem um tanto quanto eu que parábola, ela significa pôr ao lado, ou semelhança, ou comparação. Na verdade, este método era um método mais simples. Era um método que Jesus se utilizava para atingir toda a classe social que acompanhava o seu ministério. Na verdade, nós entendemos que quando Jesus se utilizava de parábolas, Jesus se utilizava de coisas que os judeus compreendiam, que os judeus entendiam o que Jesus estava falando para eles. Porque tinha um cunho espiritual e, na verdade, um fundo de confronto para aqueles que o ouviam. Quando nós entendemos que Jesus se utilizava deste método, nós vamos descobrir que Jesus, ele usava histórias do dia a dia. Jesus, ele pegava acontecimentos do dia a dia e ele exauria lições desses acontecimentos para ensinar ao povo. Ele tirava lições e ensinava aqueles que estavam lhe ouvindo. De sorte que Jesus era muito simples naquilo que ele falava e ele era claro naquilo que ele ensinava para aqueles que estavam lhe ouvindo. Estamos diante aqui do capítulo 15 de uma parábola que Jesus está contando para aqueles que estão o ouvindo. Jesus está falando a respeito da parábola da dracma perdida. Talvez você está se perguntando nesta noite: o que é parábola? O que é, melhor dizendo, dracma? Se nós formos vasculhar, se nós formos estudar a respeito de dracma, logo nós vamos descobrir que dracma, ela era uma moeda equivalente ao denário. Era uma pequena moeda de prata que era usada no Império Romano da época. Ela tinha uma maior circulação no Império Romano.
E para que os irmãos entendam, este denário representava um dia de trabalho para um trabalhador comum da sua época. Com um denário, só para que os irmãos tenham uma ideia, era possível comprar em torno de 8 quilos de pão para a mesa de um judeu, que o pão era um dos símbolos importantes de alimentação na mesa de um judeu. Para essa mulher, no entanto, conforme a opinião de alguns estudiosos da Bíblia, podia representar mais do que uma moeda, mais do que um valor monetário. Possui para esta mulher um valor espiritual de fidelidade. O interessante, meus irmãos, é que a dracma representava uma aliança. Toda mulher casada, ela usava um enfeite na testa. E esse enfeite na testa era tipo um colar que ela usava, formando 10 moedas de prata e uma moeda maior no centro deste enfeite na cabeça desta mulher. Perder uma dracma diante desta situação de fidelidade e de aliança significava colocar em risco a sua descendência e o seu casamento. A mulher precisou tomar algumas atitudes para recuperar a dracma perdida. Quando eu falo para vocês que Jesus está falando de algo que os judeus compreendiam, Jesus está falando de um ritual. E este ritual acontecia entre os judeus, que era a etapa para se chegar ao casamento. Na verdade, esta tiara ou este enfeite que a mulher colocava em sua cabeça era um dote que o seu futuro esposo lhe dava. E era um compromisso marcado diante das famílias de que ali estava pronto para futuramente chegar ao casamento. Jesus está narrando toda uma cerimônia de um casamento. Observe que além de um valor monetário, representava para esta mulher um valor de fidelidade e um valor de aliança. Mas observe comigo, por favor, diante desta parábola, é que quando nós entendemos aqui sobre a dracma, nós também vamos observar algumas coisas importantes aqui nesta parábola. É que esta parábola vai falar de perdas. Se você analisar comigo todo o capítulo de número 15, você vai perceber que as 3 parábolas que estão contidas no capítulo 15, todas elas falam de perdas. Todas as 3 parábolas falam de perdas. Mas a mesma proporção que as 3 parábolas falam de perdas, vai ser a mesma proporção que as 3 parábolas vão falar de restauração. Eu estava pensando sobre isto, sobre perda, e comecei a analisar. E entendi que nós não fomos treinados para perder. Nós, como seres humanos, não fomos ensinados a lidar com as perdas. Na verdade, no nosso dicionário pessoal, nós não temos esta palavra perda no nosso dicionário. Na verdade, eu entendo, me expressando desta forma, que isto é normal. Nós, como seres humanos, natureza caída, pecaminosa, nós não sabemos lidar com perdas. Todos nós queremos vitórias. Todos nós queremos conquistas. Todos nós queremos bênção. Mas nem todos de nós estamos preparados, treinados, ensinados a lidar com as perdas. Mas devo dizer a todos que estão me ouvindo, e talvez você não vai se alegrar com o que eu vou falar agora, as perdas, elas são necessárias. As perdas, elas são necessárias. E eu diria ainda mais,
as perdas, elas são pedagógicas. Ela tem um cunho pedagógico. E aqui nós vamos descobrir quais foram os ensinamentos que a perda desta dracma trouxe para esta mulher. A primeira coisa que eu consegui observar aqui no texto, que com a perda desta dracma, o que esta mulher aprendeu? Primeiro, ela aprendeu a dar valor àquilo que ela tinha de mais precioso. E na verdade, ela estava em ponto de colocar xeque aquilo que seria o mais precioso para a sua vida, que seria o seu casamento. Na verdade, o que temos de mais precioso na nossa vida é a nossa salvação, que nos fora dado através de Jesus Cristo, através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Aí vai uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui nesta noite. Será que vai ser preciso perdermos alguma coisa para darmos valor àquilo que nos fora entregue de mais precioso? Mas na verdade, muitos só dão valor depois que perde alguma coisa. Esta mulher, ela aprendeu a dar valor àquilo que era mais precioso naquele momento para a sua vida. Segunda coisa que a perda trouxe e ensinou àquela mulher, foi que a mulher percebeu que a luz, a candeia em sua casa estava apagada. E todos nós sabemos, quem é leitor da Bíblia Sagrada sabe que as casas em Israel, ela não tinha várias janelas como temos hoje, várias portas de acesso à casa como temos hoje, para facilitar a luminosidade para dentro de uma casa. Portanto, as casas em Israel só tinha a porta, melhor dizendo, dianteira. E como só tinha a porta dianteira, era necessário que a candeia estivesse acesa todo dia em sua casa. Mas aquela mulher aprendeu com a perda da dracma que a sua casa estava escura, que a sua casa estava precisando de luz. Terceira coisa que a perda trouxe de ensinamento para aquela mulher foi que a perda da dracma ensinou àquela mulher que a sua casa estava suja, que a sua casa precisava de uma faxina. Toda boa mulher de casa sabe o tanto quanto eu, que zela pela sua casa, que se dedica à sua casa, sabe e quer que a sua casa esteja totalmente limpa, esteja totalmente passado por uma faxina. Mas aquela perda pôde mostrar para aquela mulher que a sua casa estava imunda, que a sua casa estava suja. Quarta coisa que a perda trouxe para esta mulher foi que ela aprendeu, ela conseguiu perceber que ela não tinha mais dedicação à sua casa, que ela não tinha mais eficiência à sua casa, que ela não tinha mais cuidado em sua casa, que ela não trabalhava mais com gosto a sua casa. E esta casa aqui representa a nossa vida espiritual. Mas a quinta coisa que eu consigo descobrir aqui no texto, que a perda trouxe para esta mulher, foi que esta mulher percebeu, entendeu, que a sua postura com as suas amigas e as suas vizinhas já não era mais a mesma. E isso fala de comunhão, isso fala de relacionamento. Os seus relacionamentos, a sua comunhão com os seus amigos e com as suas vizinhas já não era mais a mesma. Então, a perda, ela é necessária em nossa vida. As perdas, ela tem um cunho pedagógico, porque ela nos ensina algumas verdades à nossa vida.
Mas, diante do que eu acabei de mencionar para vocês, mostrando este retrato, diante dessa perda que esta mulher vai ter, diante da dracma em sua casa, nós também vamos descobrir algumas atitudes que esta mulher tomou diante das perdas. O que me chama a atenção, a primeira coisa, é que esta mulher, quando ela percebeu que perdeu a dracma, a Bíblia diz que ela não fica de braços cruzados. A Bíblia não vai nos informar que ela fica na sua zona de conforto. A Bíblia também não nos informa que ela ficou olhando para as quatro paredes e dizendo: o que é que eu vou fazer agora? Não. Quando ela perde a dracma, ela vai tomar uma atitude. E a atitude que ela vai tomar é de procurar a dracma que ela perdeu. O interessante é que podemos passar por perda, mas o que me chama a atenção é como vamos reagir diante das perdas. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, nesta noite, pode estar se perguntando: eu perdi algumas coisas em minha vida, e eu não sei o que você perdeu. Mas talvez você está agora colocando ao lado a sua vida diante desta parábola e dizendo assim: Deus está falando comigo diante dessa mensagem. Eu perdi algumas coisas, e Deus vai te ensinar agora que atitudes tomar diante das perdas. Primeira coisa, é o texto que diz: ela acende a candeia. Se não, observe comigo, por favor, capítulo 15, versículo 8. O qual a mulher, que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia. A primeira atitude que esta mulher vai tomar diante das perdas é acender a candeia. Quando nós começamos a entender isto, logo vamos descobrir, lendo algumas coisas sobre a candeia. A candeia, ela era um instrumento para levar uma lâmpada para a divulgação mais ampla da luz. Mateus capítulo 5, versículo de número 15, a Bíblia vai nos informar. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. É um texto muito conhecido. Diz assim: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. A candeia servia para a divulgação mais ampla da luz no ambiente. No Antigo Testamento, embora visto em uma casa particular, em 2 Reis capítulo 4, versículo 10, o hebraico mostra aqui a palavra menorá. A palavra menorá, conhecido como candelabro sagrado, significa que por 7 dias na semana não faltará luz de Deus em sua casa. Aonde existe a luz de Deus, as trevas não podem entrar. Ela consistia de um pedestral, uma haste, e tinha 3 tubos, e esses tubos se projetavam de cada lado da haste. A haste e os tubos acabavam em base dentro as quais 7 lâmpadas eram colocadas. E as lâmpadas eram abastecidas de azeite puro e batido. Elas eram acesas na hora do sacrifício da noite e apagadas, preparadas e enchidas na hora do sacrifício matinal. Observe a primeira atitude de alguém que procura algo dentro da sua casa é iluminar o máximo o ambiente para enxergar da melhor forma possível e para
permanecer acesa para encontrar aquilo que se perdeu. Com a escuridão, não dá para a gente encontrar aquilo de mais precioso que há em nossa vida. Mas o texto diz que ela acendeu a candeia. Mas para acender a candeia precisa do azeite para fazer o combustão. Olhe para mim, por favor, e receba esta palavra de Deus para a sua vida. Você precisa tomar esta atitude na sua vida. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, se está apagada. Diante desse isolamento, eu não sei se você se esfriou. Eu não sei se a tua vida espiritual ainda está acesa como estava antes. Mas Deus está falando com você nesta noite. Acende esta candeia. Acende a tua vida. Levante a tua cabeça. Glória ao nome de Jesus. Ou você vai ficar de braços cruzados na zona de conforto, aleluia, e se conformar com aquilo que você perdeu. Mas Deus está falando com você nesta noite, aleluia. Levante-se, acenda esta lâmpada que está apagada, e Deus vai te mostrar o caminho para encontrar esta dracma que você perdeu. Mas a segunda coisa que eu descubro aqui no texto, da segunda atitude que esta mulher tomou, é que o texto diz que ela varre a casa. Ela varre a casa. Veja que coisa linda. Ainda no versículo de número, do capítulo 15 e o versículo de número 8. Olha o que o texto diz. Ela varre a casa e procura atentamente até encontrar. Segunda coisa. Segunda atitude que ela vai tomar. O texto diz que ela varre a casa. É varrer a casa. É o que a luz faz. Veja que são sequências no texto. A luz revela a sujeira que há dentro da casa daquela mulher. E quando a luz ela é acesa, em uma busca diligente, se inicia naquele momento. E muitas sujeiras que estavam escondidas começam a aparecer. E ela começa a varrer a casa. Depois que ela começa a varrer a casa, na minha concepção, na minha ótica de enxergar, parece que ela vai descobrindo algumas coisas. E nessa descoberta que ela vai percebendo, quando a luz ela é acesa, é muita sujeira. Ela está convivendo em um ambiente sujo. E parece que ela já se acostumou com aquele ambiente. E esta parábola revela algumas coisas em nossa vida que estão escuras, que estão na escuridão. E às vezes a gente se acostuma com tanta coisa que não agrada a Deus. E ela começa a perceber. E a mulher não teve condições de perceber o real estado de onde estava vivendo, porque estava escuro. E certamente ela se deparou com alguma sujeira, poeira, pequenos objetos caídos, que dificultaria de ela andar, de ela caminhar dentro da sua própria casa. E o desejo de Deus é que tiremos da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Ele. E isso só é possível se voltarmos aos princípios da palavra de Deus. Interessante que ela não fez uma faxina superficial. Não tem como achar algo pequeno só numa faxina superficial. Talvez ela começou a revirar tudo. Se sabe que muitos não querem acender a candeia. Sabe por quê? Porque se acender a candeia vai revelar algumas coisas que talvez você vai ficar assustado. Mas é necessário acender, porque se acende nós vamos descobrir aonde é que nós estamos vivendo. Uma faxina profunda se iniciou naquela casa.
casa. E Deus está falando conosco, o Senhor Jesus está falando conosco esta noite. Comece uma faxina espiritual na sua vida. Comece a revirar algumas coisas que estão entulhadas na sua vida. Aleluia. Comece a se aprofundar nas coisas, na faxina. E Deus vai começar a te revelar. Não somente a dracma que você perdeu, mas algumas coisas importantes que você deixou passar desapercebido. Mas o interessante, meus irmãos, que aquelas sujeiras, ela representa o pecado, ela representa a mentira, ela representa a fofoca, ela representa a vida espiritual apática, ela representa a vida espiritual anêmica, ela representa a frieza espiritual. Mas nesta noite, a palavra do Senhor está passando aí, e Ele está tirando tudo aquilo que estava impedindo de você sentir a presença de Deus. Ele está tirando tudo aquilo que estava impedindo de você servir mais a Deus. Ele está tirando toda a frieza espiritual. Ele está colocando o desejo agora de você orar mais, de você ler a Bíblia mais, de você ter comunhão com a sua família. E eu tenho certeza que depois dessa faxina, Deus vai revelar coisas extraordinárias na sua vida. Mas eu descubro aqui a terceira atitude que esta mulher tomou diante da perda. O texto diz que ela procura com diligência até encontrar. Versículo de número 8 ainda. Veja no texto. A Bíblia diz: e procura com diligência até encontrar. Diligência aqui fala de dedicação. Diligência aqui fala de ser rápido. Diligência aqui fala de trabalhar naquilo que gosta. Diligência aqui fala de ser dedicado, de ser eficiente, de ser cuidadoso naquilo que está fazendo. Aquela mulher estava tão à parte da situação que ela estava vivendo, que ela deixou de ser dedicada às coisas de Deus, que ela deixou de ser dedicada à sua própria casa. E trazendo para a nossa vida espiritual, muitos estão assim, muitos estão assim à parte, não estão mais se dedicando, não está mais fazendo com vontade, com gosto, a obra do Senhor, se dedicando às coisas de Deus, não estão sendo mais eficientes. E Deus nos chama para a atenção, porque às vezes as nossas distrações nos tiram do foco que Deus nos chamou para a sua obra. E aí esta mulher, quando ela perde, e a perda ela é necessária para mostrar isso, para mostrar que ela não está sendo mais eficiente, não está sendo mais dedicada, e Deus está falando com você nesta noite. Talvez você está triste, desanimado, talvez você está sem vontade, sem desejo de fazer aquilo que o Senhor Jesus te incumbiu de você fazer. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Volte ao seu primeiro amor. Volte a ser dedicado. Volte a trabalhar com vontade. Volte a ser eficiente. Volte a ser dedicado. E Deus continuará trabalhando em sua vida. O que está faltando em nós é termos atenção, é abraçar o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. E esta mulher estava à parte daquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Ele está ensinando os discípulos, ele está ensinando a multidão verdades espirituais que estão contidas aqui no texto. Mas a quarta coisa
que nos chama a atenção. É que o texto diz, ainda no versículo de número 9, acompanhe comigo, por favor. E quando a encontra, reúne suas amigas, pois encontrei amigas e vizinhas, e diz: alegrai-me comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Veja que interessante. Isso revela uma mulher estrategista. É interessante que a postura da mulher ao encontrar a dracma é totalmente diferente. Porque normalmente quando perdemos algo de valor e encontramos, guardamos em um lugar seguro por medida de segurança. Mas a atitude desta mulher não foi de guardar, mas de chamar todos os seus vizinhos mais próximos para se alegrar com ela. E ela não tiraria por menos o tal acontecimento de possuírem uma visão contrária a ela. Mas isso revela uma mulher estrategista. Ela compartilhou a bênção com aqueles que compreendiam o verdadeiro significado de encontrar algo precioso que estava perdido. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Isso revela uma mulher que ela divulga, que ela anuncia